Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início, um novo conteúdo, Revolução Industrial. A gente vai entender o que foi a Revolução Industrial, quando isso ocorreu, quais foram as modificações realizadas na Inglaterra nesse período, e por que a Inglaterra se sobressaiu com relação a outros países, com relação ao desenvolvimento de indústrias, fábricas, entre outras coisas, nesse período, certo? Como nós sabemos, qualquer empresa, qualquer estado, país, ele não cresce, ele não evolui de um dia para a noite, certo? O cara se tornou um grande empresário, até ontem ele era um pequeno comerciante, um microempreendedor individual, e hoje já é um empresário. Isso não existe em lugar nenhum, não existe mágica com relação ao desenvolvimento econômico, industrial. Então, na Inglaterra não foi diferente, certo? A gente vai entender aqui como a Inglaterra se tornou a grande potência da indústria, certo? Porque ela teve esse crescimento fenomenal, certo? Então vamos lá, vamos entender melhor. A Inglaterra, como nós sabemos, é o berço da Revolução Industrial, da criação das primeiras fábricas. Mas antes disso, foram séculos, anos de investimento, de trabalho para poder a Inglaterra ter essa fama e alcançar o patamar que alcançou. Como vamos falar agora, por exemplo, que a Inglaterra começou a se sobressair com relação a outros países, se desenvolver, crescer, ganhar novos territórios, quando a partir de 1500, o século XV na verdade, eles começaram a investir na questão da marinha, a questão do conhecimento, investimento em barcos, em navio, em navegação, e aí eles começaram a conquistar novos territórios, novas colônias, para assim trazer matérias-primas para a Inglaterra. E assim começar a vender a sua produção e comprar matéria-prima de outros países, de outras regiões, certo? Prosperidade inglesa. Então, a prosperidade inglesa veio justamente desse investimento, desses trabalhos que foram feitos por vários imperadores, várias pessoas que passaram pelo reinado de lá. Não foi de um dia para o outro, como eu já falei. Então, aqui a gente vê, reinados na Inglaterra. Eu destaquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 principais reinados que fizeram com que a Inglaterra se tornasse, o berço da Revolução Industrial, se tornasse um grande império com relação a indústrias e a desenvolvimento, certo? Cada um aqui teve a sua participação no desenvolvimento industrial da Inglaterra. Henrique VIII, ele ficou do ano 1509 ao ano 1547. Depois veio Elizabeth I, certo? Que ficou do ano 1558 ao ano 1603. Você tem uma ideia, o desenvolvimento foi tão grande nesse período que Elizabeth I estava no poder na Inglaterra, que ficou conhecido como a Era do Ouro. Teve muito desenvolvimento na Inglaterra, por quê? Porque nesse período foi o período que a Inglaterra, com o seu desenvolvimento marítimo, já tinha conquistado várias colônias, várias regiões em outros continentes inclusive, e trazia suas riquezas, matérias-primas que encontravam nessas regiões, essas colônias, para a Inglaterra, inclusive muito ouro do continente africano. Então ficou conhecido esse período como do ano 1558 ao ano 1603 como a Era do Ouro. Elizabeth I governava nesse período, certo? Aí vem Jaime I, 1603, logo após a saída de Elizabeth I, Jaime I ficou de 1603 até 1625. Teve também um papel essencial que foi o investimento nas indústrias, investimento na infraestrutura para que a Inglaterra cada vez mais evoluísse, certo? Depois veio Carlos I, 1625 a 1649, certo? Deu continuidade ao trabalho dos anteriores, imperadores, imperatriz.
e investiu cada vez mais na Inglaterra e também cuidando com relação às leis, né? Por exemplo, acordo, tratado, atos de navegação, por exemplo, foi um tratado criado por Oliver Cromwell, que ele ficou do ano 1649 ao ano 1659, 58 na verdade, certo? Esse Oliver Cromwell foi o cara que criou o ato de navegações, que foi uma forma de manter a Inglaterra tendo lucros, tanto das matérias-primas, quanto dos produtos produzidos, tanto quanto o aluguel, né, o frete, entre aspas, dos navios que traziam ou levavam mercadoria da Inglaterra. Levava mercadoria da Inglaterra, produtos da Inglaterra para outros países e trazia de outros países, outras regiões, matéria-prima para a Inglaterra. Essa lei de atos de navegação tratava-se que dizia o seguinte, essa lei criada por Oliver, dizia o seguinte, que todo produto inglês, tanto produto já fabricado na Inglaterra quanto matéria-prima que vinha chegando na Inglaterra, tinha que ser transportados, né, em navios ingleses, certo? A Inglaterra tinha prioridade em tudo, inclusive no transporte. Por isso que ela se mantinha sempre no topo ali, porque ela lucrava de todos os lados. Comprava matéria-prima muito barata ou de graça quando elas traziam das próprias colônias que eles conquistaram, e também ganhava com o produto vendido e ganhava também com seus navios que levavam e traziam. Quer dizer, era só lucro, lucro e mais lucro, certo? Depois de Olivier veio Carlos II, 1660 a 1685, que também deu continuidade, teve uma participação, né, efetiva na continuação do desenvolvimento econômico da Inglaterra, certo? A gente vai ver aqui também, né, a questão da modernização do campo. A modernização do campo. Nós sabemos que existia um certo... As primeiras fabricações de produtos na Inglaterra eram artesanais, né? O artesanato, depois veio a manufatura e depois veio a maquinofatura, né? São três etapas, né, que são distintas, tem uma diferença entre elas, né? O artesanato, como a gente mais vê falar, é a fabricação à mão, né, de pequenos produtos. O artesão, ele começa o produto, a fabricação do produto, e ele vai até o final, né? Ele começa a fazer o produto e termina fazendo o produto, quer dizer, ele sabe fazer do início ao fim, ele sabe fabricar. Manufatura já é um pouquinho diferente. A manufatura era um grande galpão, uma fábrica, né, onde se dividia as tarefas, se dividia as etapas da fabricação de determinados produtos. Como, por exemplo, alguém estava fabricando uma camisa dessa, exemplo. E aí, um funcionário ficava responsável de fazer as mangas, né, outro de fazer as golas e outro de fazer a outra parte. Quer dizer, era dividida as etapas, né, da fabricação. Então, na maioria das vezes, os funcionários, né, os trabalhadores, eles apenas sabiam, na manufatura, eles apenas sabiam fazer apenas uma parte daquele produto fabricado, certo? Diferente do artesanato, que ele sabia fazer do início ao fim, certo? Que era a divisão de tarefas. Já a maquinofatura, como nós sabemos, é a produção em massa, né, não é mais à mão, mas sim nas máquinas, né, no caso dos tecidos, com TA no primeiro momento, depois as máquinas a vapores, que fabricavam a todo vapor, quer dizer, em grande quantidade, comparando com a manufatura, e o homem só era responsável, né, o funcionário, de operar aquela máquina, não mais de fazer literalmente aquele produto, aquele objeto, certo? Então, a modernização foi bastante ampla, né, cresceu muito. Mas, como eu falei no início da aula, não foi de um dia para o outro, né? Foi gradativamente que houve esse desenvolvimento, né? Essa modernização do campo, certo? Que foi a questão também da forma como se tirava a matéria-prima, de como se trabalhava, os instrumentos que se trabalhavam, entre outras coisas, certo? Do artesanato à maquinofatura.
Como eu acabei de explicar, né? Do artesanato à maquinofatura foram 3 processos: artesanato, né? A manufatura e a maquinofatura, cada uma com as suas características próprias, como eu acabei de falar, né? O artesanato mais simples, a manufatura, galpões, já fábricas, mas feita à mão, divisão de tarefas, né? Cada um faz a sua parte, ninguém faz o produto, inicia e termina o mesmo produto, cada um faz uma parte daquele produto, fabrica. E a maquinofatura é quando as próprias máquinas produziam as pessoas apenas operavam essas máquinas, certo? Impactos sociais. Quais foram os impactos sociais nesse período, né? A gente tem que ver os dois lados da moeda, como fala o Matuto. Os impactos sociais foram gigantescos, né? Foram burguesia versus proletariado, né? Nós sabemos que até hoje essa briga de classe, né, entre aspas, existe até hoje. Burguesia versus proletariado, né? Ou patrão versus trabalhador, certo? O que acontece? O trabalhador, né, como sempre, trabalhava muito e ganhava pouco. O dono da fábrica, o burguês, como sempre, queria lucrar sempre mais e mais e mais. E aí começou essa briga de classe que houve mais na frente, alguns protestos, né, algumas paralisações, entre outras coisas. Por que esse impacto social? Primeiro porque as pessoas, os trabalhadores, eles viviam os que saíram das áreas rurais, eles viviam em lugares insalubres, né? Lugares que não davam segurança, lugares sem saneamento básico, vielas, né? Trabalhavam até 18 horas por dia, ganhavam salários minúsculos, entre outras coisas. E os burgueses, como sempre, até hoje, como nós sabemos, o patrão só paga um salário para o funcionário, aquele salário que, se ele fosse o empregado, ele não queria aquele salário, né? O cara só paga para alguém, limpa aqui esse quintal para mim. Então, normalmente, quem oferece o trabalho, ele sempre vai oferecer um valor inferior do que ele cobraria se ele fosse fazer o mesmo trabalho, certo? Porque na visão capitalista, industrial, né, do capitalismo, as pessoas visam lucro, né? Não vê as pessoas como pessoa, não vê a qualidade do trabalho, mas sim vê, será que eu vou lucrar quanto com isso? Quanto mais gente trabalhando e quanto menos eu pagar, mais rico eu serei. Então o objetivo sempre foi esse e sempre será. Infelizmente é o que a gente vê hoje, por exemplo, né? Esse período que a gente está vivendo agora, um período atípico, né? Meio complicado. Infelizmente, algumas pessoas ainda se aproveitam, né? Quem detém o poder econômico se aproveitam para ter lucro sobre isso, como os famosos formação de cartéis. Que são cartéis? Cartéis é quando empresários, grandes empresários ou até médios empresários, eles se organizam e eles sobem um preço de determinado produto para que deixa que esse preço padronizado, né? E eles ganhem lucro com isso. Por exemplo, agora, uma coisa absurda que a gente está vendo. Uma bandeja de ovos, R$18, né? Quer dizer, a pandemia pegou as galinhas também, parou de produzir, os caminhões que estão trazendo pararam de trafegar? Não. Então, professor, por que aumentou os ovos? Porque eles combinaram, né, provavelmente quem detém o poder com relação a isso, né, a produção de ovos. Isso, a gente vai ter que aumentar para valorizar e tal. Então, eles combinam o preço e isso se chama cartel, né? Inclusive é crime, formação do cartel, quando empresários eles se combinam para aumentar um preço de um produto e quem paga o preço é o consumidor, certo? Então os impactos sociais, pessoal, eles foram gigantescos, né? E aí surge, como em outros conteúdos a gente já viu, surge, né, os ideais iluministas que envolve também a questão das classes sociais, da luta de classe, né, da luta do trabalhador, e vem aí o tal do Karl Marx, mais uma vez, né, influenciando nesse processo industrial e dando ideias aos funcionários, né, os trabalhadores, que eles se unissem contra o sistema, entre outras coisas, certo? Vida urbana, né? A vida urbana,
como nós sabemos, ela é uma vida corrida, né? Daí vem aquele ditado que até hoje a gente usa, que foi justamente criado nesse período da Revolução Industrial, que é o tal do tempo é dinheiro, né? Por que tempo é dinheiro? Porque tudo é corrido. Aí a gente vê, nesse momento que a gente está vivendo agora, que eu gosto sempre de falar na nossa realidade atual, lógico, né? A história, como eu falo sempre em sala de aula, vocês sabem disso. Quer entender o futuro, estuda o passado, já dizem os filósofos, os historiadores, né? E para a gente comparar, né? A gente entende melhor comparando. Então, assim, tempo é dinheiro. Então, quanto mais se fabrica, mais lucro você tem. Na manufatura, você tinha muitos funcionários, trabalhava, né, à mão, então a produção era pouca, gastava muito tempo para fabricar pouco. Na maquinofatura, gastava pouco tempo para fabricar muito, né? Então, esse ditado de tempo é dinheiro, a gente herdou desse período industrial, da Revolução Industrial da Inglaterra, certo? E o que eu estava falando e, né, deu uma enrolada aqui, é que nesse período agora que a gente está passando, o que acontece? A gente está vendo que tempo é dinheiro, mas as ocasiões, né, da vida, por exemplo, esse período que a gente está vendo agora, nos mostra que nem tudo é dinheiro, né? Tem hora que a gente tem que parar, como agora o mundo todo parou e a indústria parou e tudo parou, as bolsas praticamente estão quebradas, né? E aí a gente vê que nem tudo é dinheiro, certo? Também com relação à vida urbana, a gente vê o seguinte, que outro exemplo, né? É que, como eu já falei aqui, ó, os impactos sociais, burguesia versus proletariado, também tem a ver com a vida urbana. Enquanto a burguesia vive em bairros nobres, bairros, né, saneamento básico, segurança, lazer, nesse período industrial também se acumulava a classe do proletariado, dos trabalhadores, em lugares insalubres, como eu já falei, em lugares não tão, né, aconchegante assim, não tão bom de morar assim, certo? Então, a questão da vida urbana também influencia nessa questão da classe social, como até hoje a gente sabe, né? Por exemplo, as grandes comunidades, as grandes favelas, que as pessoas vivem lá, por quê? Porque estão perto de centros, né, de trabalho, centros industriais, e também porque não tem onde morar. Então, por isso que eles vão para aqueles locais menos favorecidos, né, que o aluguel é mais barato, que o terreno é invadido, entre outras coisas, certo? Para encerrar aqui essa parte, crianças versus trabalho. Nesse período, pessoal, você vê que o capitalismo, né, como já fala o filósofo contemporâneo, capitalismo selvagem, né, nem as crianças escaparam da questão do trabalho infantil dentro das fábricas, dentro das indústrias, né, dentro das grandes chaminés que tinha na Inglaterra e em outros países também, mas principalmente na Inglaterra, certo? Então, como a gente pode ver, inclusive estou indicando para vocês aquele filme lá, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, é um cinema mudo, né? Ele é cômico, mas ele relata exatamente esse fato aqui, esses acontecimentos históricos, né? Que aconteceu na Inglaterra durante esse período, do século XVI até o século XVIII, né? Mas temos outras revoluções, né? Praticamente estamos na terceira revolução já, certo? Então, nem as crianças, como eu estava falando, escaparam da questão do tempo é dinheiro, da lucratividade, né? A gente vê lá, vai ver lá, no caso, quando vocês assistirem, né? Eu já assisti o filme Tempos Modernos, que até crianças trabalham lá nas fábricas, né? Muitas horas durante o dia, né? E sem parar, né? O Charlie Chaplin lá, fazendo aquele papel dele lá, tem hora que ele fica tipo meio louco, por quê? Porque o tempo inteiro ali já é na maquinofatura, né? Não é mais na manufatura, então ele tem que acompanhar o ritmo da máquina, né? Para colocar parafuso, para colocar produto e tal, para acompanhar aquele ritmo ali. Então, assim, a Revolução Industrial, ela teve um lado positivo, né? Lógico, e teve um lado negativo. O lado positivo foi que houve a revolução, por exemplo, a questão
tem várias partes que envolvem a Revolução Industrial que nos favorece, nos ajuda até hoje e ajuda a humanidade, por exemplo, a questão do aço, né? Da utilização do ferro, depois o aço, que foi introduzido justamente nesse período da Revolução Industrial. Por isso, hoje, nós temos cidades verticais, né? Por exemplo, a grande megalópole que é São Paulo hoje. Se não fosse a questão do ferro, do aço, né? Aquele povo que tem hoje lá não caberia no mesmo espaço que eles vivem hoje. Por quê? Porque graças, né, à Revolução Industrial, que começou a utilizar também o ferro e depois o aço, é que foram feitos os primeiros edifícios, prédios, graças à utilização do ferro, né? Então, um terreno que abrigaria, no caso, 5, 6, 10 famílias, casinhas, o cara constrói um edifício gigante e ali mora 100 famílias, 200 famílias, dependendo de quantos andares esse prédio tem. Uma coisa que eu não falei aqui, pessoal, foi a questão do seguinte, que houve um período, né, antes, logo no início da Revolução Industrial, que as primeiras fábricas eram testes, né, fabricação de tecido, e aí eles precisavam, né, criar mais carneiro para utilizar a lã, para fazer mais tecido. E o que acontece? Acontece que nesse período as pessoas criavam carneiro, criavam boi, criavam outros animais, né, nas terras, pessoas que viviam na área urbana, rural na verdade, e essas terras eram terras comunais, quer dizer, terras comuns à sociedade, era do governo, mas todo mundo podia utilizar. E aí quando a Inglaterra começou a precisar de mais matéria-prima, que ela começou a, né, aumentar a sua produção de tecido nesse período, ela começou a expulsar as pessoas dessas terras, né, não deixar mais as pessoas utilizarem essas terras que eram comunais, que era o comum da sociedade, todo mundo podia usar. E aí aconteceu um fenômeno, né, conhecido como o cercamento. Foi quando o governo começou a cercar todo esse território para a criação de animais, né, de ovelhas em massa, quer dizer, em grande quantidade, para assim ter mais matéria-prima. E aí, de certa forma, obrigou algumas pessoas a, além de ficarem sem emprego, porque saíram do interior das terras que trabalhavam, eles, de certa forma, foram obrigados a ir para os grandes centros urbanos, trabalharem nas fábricas, né, e ganharem pouco e não ter muito o que fazer. Porque eles estavam ali, estavam sem terra, então eles tinham que estar ali realmente trabalhando várias horas durante o dia, né? Mas como eu falei anteriormente, depois houve protestos, houve pequenas revoluções em busca de direitos, né, para tentar melhorar. Os primeiros sindicatos foram criados, sindicatos trabalhistas foram criados justamente para reivindicar o direito do trabalhador, certo? Pessoal, dê uma lida no livro, certo? As questões do exercício do livro eu vou deixar da página 432 até a 438, certo? Vou deixar também 8 questões aqui na própria plataforma do Plural. Vocês vão lá e respondem. Vocês têm de hoje até sexta-feira para responder. Se não responder até sexta, ela vai sair, vai esgotar o tempo, então vocês vão perder de responder. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vá lá no meu PV no WhatsApp.